Olá, sejam bem-vindos ao podcast acadêmico. Eu me chamo Maria e esse podcast faz parte de um trabalho acadêmico da disciplina ministrada pelo professor Aislander Júnior e foi preparado com muito carinho e pesquisa. E eu me chamo Gabriela e hoje vamos abordar uma doença renal bastante conhecida, mas muitas vezes subestimada, o cálculo renal, também conhecido como nefrolitíase. Essa condição é popularmente conhecida como pedra nos rins, afeta uma parcela significativa da população e está relacionada com os fatores do dia a dia, como a má hidratação, alimentação inadequada e até mesmo o clima em que vivemos. Estatísticas mostram que a formação de cálculo incide em 5 a 15% da população, acometendo ambos os sexos. Cerca de 1,5 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de disfunção renal e, além de serem frequentes em adultos, podem ocorrer em qualquer faixa etária. Nos próximos minutos, vamos explicar como essa doença se desenvolve, seus sintomas, fatores de risco, exames laboratoriais e formas de prevenção. Fique com a gente! Bom, para discutirmos um pouco mais sobre o nosso tema, vamos começar pela sua fisiopatologia e suas causas. O cálculo renal ocorre quando substâncias presentes na urina, como o cálcio, o isalato e o ácido úrico, se encontram em alta concentração e começam a se cristalizar e formam pequenas pedras no trato urinário. É isso mesmo, e esse processo é chamado de supersaturação urinária e é favorecido quando o volume da urina está reduzido, ou seja, quando a pessoa não bebe água suficiente. Com o tempo, esses cristais crescem, se agrupam e formam os cálculos. E sabe quais são as principais causas? A baixa ingestação de líquidos, as dietas ricas em sal, proteína animal e alimentos industrializados. Também está relacionado com as infecções urinárias recorrentes, especialmente para os cálculos de estruvita, a obesidade, sedentarismo, diabetes e fatores genéticos, até mesmo o clima quente, que favorece a desidratação e a concentração da urina. Que perigo! São hábitos que tem bem comuns no nosso dia a dia e existe muito tipo de cálculos. Alguns dos mais comuns são o oxalato de cálcio, sendo o prevalente nos casos. O cálculo de ácido úrico e de fosfato de cálcio, nós temos também o de estruvita, relacionados com a infecção urinária. Que interessante! E os sintomas podem variar de acordo com o cálculo. Alguns cálculos pequenos permanecem nos rins sem causar sintomas, mas quando eles migram e obstruem as vias urinárias... E é aí que vem a temida cólica renal, uma dor aguda, intensa, geralmente na região lombar, que pode irradiar para o abdômen inferior e até para a virilha. Em muitos casos, a dor vem acompanhada de náuseas, vômitos, febre, hematúria, ou seja, o sangue na urina e a sensação de urgência para urinar. São muitos sintomas e a dor pode ser tão forte que muitos pacientes vão direto ao ponto-socorro e por isso o diagnóstico rápido é essencial. Para ilustrar melhor, vamos imaginar o caso da Ana, uma mulher de 29 anos, saudável, mas que tem pouco costume de beber água. Em um dia comum, ela começou a sentir uma dor forte na lombar direita, irradiando para a parte inferior do abdômen, além de náuseas e febre baixa. Ao chegar no hospital, é realizados exames. Eles revelam a presença de cálculo e de oxalato de cálcio no ureter, com sinais de obstrução parcial. O exame de urina indicava hematuria, cristais e leucócitos, sugerindo também uma infecção urinária associada. O tratamento para essa situação inclui hidratação venosa, analgésico e repouso. Felizmente, a Ana conseguiu eliminar o cálculo espontaneamente após alguns dias, mas agora está atenta à prevenção. Para detectar o laudo, é necessário se atentar a alterações laboratoriais. Para isso, o exame de urina é essencial para evitar suspeita de cálculo renal. Na urânálise, podemos observar hemácias, sinalizados de sangue na urina e cristais, como os de oxalato de cálcio e o ácido úrico.
Também se observa na lâmina a presença de leucócitos e bactérias, indicando infecção urinárias. Outros exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia e raio-x, também são utilizados, mas os exames de urinas continuam sendo uma ferramenta simples e poderosa para o diagnóstico. E apesar de tratável, a nefrodiálise pode causar complicações graves se não for tratada, como infecção de urina recorrente, obstrução do trato urinário e até para perda da função renal, em casos mais avançados. É estimado que cerca de 50% das pessoas que tiveram cálculo renal vão ter novos episódios em até 5 anos. Por isso, acompanhamento médico e mudança no estilo de vida são indispensáveis. A boa notícia é que a prevenção é simples. Algumas recomendações são beber pelo menos 2 litros de água por dia, monitorar a cor da urina, quanto mais clara melhor, evitar excesso de sal e proteína animal, praticar atividade física regularmente e fazer exames de rotina. Isso aí, ficar atento aos sinais do corpo é fundamental. Se você já teve cálculo renal ou tem histórico familiar, converse com o seu médico e mantenha seus rins protegidos. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a entender melhor essa condição tão comum e como evitá-la. Exatamente. E esse trabalho faz parte do nosso projeto de podcast da matéria de uroanálise, apresentados pela aluna Maria Luísa e Gabriela Giovana, e produzido pelas alunas Audrey Azevedo, Daniela Eduarda, Júlia Gabriele, Sabrina Rodrigues e Bárbara Lavínia.